Olá, caro estudante, tudo bem contigo? Seja bem-vinda e seja bem-vindo hoje a mais uma aula aqui com o professor Robson. Hoje nós estaremos trabalhando aqui com uma questão do concurso público para professores que foi realizado em 2002 lá no Colégio Pedro II. Então, você vai ver que a gente vai trabalhar hoje com os seguintes temas: momento de uma força, quais são as condições de equilíbrio de um corpo para não entrar em rotação, e também a gente vai estar falando sobre empuxo. Então, nosso exercício de hoje vai envolver então sobre esses tópicos. Então, aqui no canal Física para Universidades e Concursos, estará resolvendo mais um exercício para você. Aguarda só um momento aí. Então vamos lá, vamos voltar aqui à resolução do nosso exercício aqui no canal Física para Universidades e Concursos. Bem, nesse exercício vamos ler linha por linha para que você possa aprender a interpretar este exercício. Analise aqui comigo. Uma balança possui um ponto de apoio de seu braço determinando comprimentos desiguais. Então, ou seja, você tem esse apoio e você tem uma barra aqui, né? Nesse caso, um ponto de apoio aqui nessa balança. Eu tenho esse braço e observe que eu tenho aqui, ó, distâncias diferentes. Ou seja, esse ponto de apoio ele está sendo aplicado em um local onde não é o ponto médio. Então, eu vou ter distâncias diferentes tanto para a esquerda quanto para a direita. Beleza? Legal. Então, vamos lá. Aí, ó, dois blocos de volumes iguais, olha essa informação, de volumes iguais estão parcialmente imersos em água. Isso vai ser bacana porque a gente vai estar falando aí de empuxo, tá bom? Estão imersos em água e suspensos por fios ideais, ou seja, a gente não vai considerar a massa dos fios. Então, suspensos por fios ideais às extremidades do braço ou desta barra, como você está vendo aí. Legal? Então, nessas condições, a balança ela se mantém em equilíbrio na horizontal. Então, essa barra aqui ela permanece na horizontal, como mostra então aqui na figura. E aí, ó, ele diz assim, ó, o bloco de massa M1 aqui da nossa esquerda tem 20% do seu volume, olha essa palavrinha aqui, ó, emerso. Presta bem atenção, emerso. Enquanto que o de massa M2, que é aqui à nossa direita, tem 60% do seu volume emerso, ou seja, fora do líquido, que nesse caso é a água. E aí o exercício pede, calcule a razão entre os valores das massas M1 e M2, ou seja, M1 dividido por M2. Tá legal? Então vamos começar a trabalhar aqui no nosso exercício. Aqui eu tenho um esquema para você, ó. Eu tenho a representação aqui do desenho anterior e, como o professor Robson sempre gosta aqui de fazer, passo a passo. Sempre a gente faz aqui passo a passo, que é a maneira também como eu trabalho no meu canal Beabá Exatas. Tá? Então, observe bem. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é indicar as forças na barra e em cada bloco. Então, vamos observar aqui, ó. Lá naquele apoio, eu tenho uma força que eu vou chamar de B. Poderia chamar de F ou a letra que você quiser. Legal? Então, eu vou ter uma força aqui, ó, de reação nesse apoio, apontando para cima. Eu vou ter aqui, ó, eu tenho um fio esticado aqui nessa região. Então, eu vou ter uma força de tração aqui, ó, apontando para baixo, está atuando sobre essa determinada barra. E lá do meu lado direito, aqui, né, desse outro lado, eu vou ter uma outra força de tração que eu chamei de T2. Tá bom? Bem, agora quais são as forças que estão atuando aqui no bloco? Observe que como a gente despreza a massa dessa corda aqui, ou desse fio, então essas duas forças de tração aqui, elas são iguais. Então eu tenho T1 e tenho T1 aqui também. Mas aí, olha só, observa bem aqui, ó. Eu vou ter a força peso atuando no corpo M1. Mas tem uma coisa interessante aqui que a gente tem que falar. Esse corpo M1, ele está imerso em um determinado líquido, ou seja, parte do volume do objeto está dentro do líquido. E nesse caso,
É a água. E assim, ó, toda vez que você tem um objeto que está dentro de um líquido, não interessa o volume do material que está dentro do líquido. Pode ser um volume muito pequeno, pode ser um volume grande, não interessa. Tem um pedaço do volume do objeto dentro do líquido, a gente vai ter uma força de empuxo atuando sobre o determinado objeto. Essa força de empuxo, ela aparece toda vez em que um determinado corpo ou parte do volume dele está dentro de um determinado líquido. Pode ser água, álcool, óleo, seja o que for. É um líquido, beleza? Bem, aí uma outra característica desta força de empuxo. Essa força de empuxo, nesse caso, só vai aparecer quando tem volume do objeto dentro. E ela vai orientar para onde, Robson? Ela sempre se orienta de baixo para cima. Sempre é na vertical e apontando de baixo para cima. Esta força de empuxo, ela depende do líquido, ou seja, depende da densidade do líquido, depende da gravidade e ela depende do volume do objeto que está imerso. Olha, eu estou falando com a letra I. Imerso. Ou a parte do volume que está dentro do líquido. Bacana? Bem, com essa revisão aí sobre a parte de empuxo, vou te mostrar que eu tenho agora ali, ó, a força de empuxo atuando sobre o corpo M1, sendo orientada de baixo para cima. Lá do outro lado, eu vou ter a força de tração 2 ali, ó, como você está vendo. Eu vou ter o peso 2 apontando para baixo. E eu vou ter ali, ó, o empuxo 2, ou seja, um empuxo que a água está exercendo sobre o corpo de massa, que a gente chama de M2. E aponta também de baixo para cima. Tá legal? Muito bem, mas observe aqui, ó, nessa região aqui, ó, eu tenho mais volume imerso do que nesse outro aqui. Então, eu vou ter comportamentos diferentes para a força de empuxo. Tá bom? Então, de posse dessa revisãozinha aí, agora vamos aplicar, fazer análise matemática, né? Então, como eu tenho aqui um corpo em equilíbrio e esta barra aqui, né, formando esta balança, esse braço, vai tender a querer rotacionar, né? Opa, então a gente está falando aqui de um tema sobre rotação. Então, o exercício fala também que este braço aqui, ó, esta barra, ela está em equilíbrio na horizontal. Então, não tem rotação. Então, se não tem rotação, a gente tem que escolher um ponto onde a gente vai poder estar tratando sobre o cálculo do momento de uma força. Tá bom? Eu vou escolher o ponto B, que é nesse apoio aqui. Então, eu vou ter aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, aqui agora, a partir do terceiro passo, é calcular o momento em relação ao ponto B de bola. Então, eu vou ter aqui as forças atuando sobre esta barra, força T1 e força T2. Então, como o exercício fala que esta barra ela está em equilíbrio, né? Esse braço aqui está em equilíbrio, está em repouso, está na horizontal, então a somatória, né, o somatório dos momentos de todas as forças que atuam aqui nesse braço, né, nessa barra, tem que ser igual a zero. E eu vou adotar o sentido anti-horário como sentido positivo. Então, vamos lá. Ó. Aqui, essa força de tração 1, ela vai tender ou fazer com que esta barra ela tenda a se movimentar no sentido anti-horário. E aquela outra força de tração do outro lado ali, ó, vai fazer com que esta barra gire no sentido horário em relação a este ponto de apoio. Isto é importante que você entenda. Por quê? Porque aqui a gente vai ter o seguinte, ó, agora eu vou te explicar como é que eu montei essa equação. Veja que qual é a definição do cálculo do momento de uma força? É força vezes a distância perpendicular à linha de ação da força. E essa distância é medida em relação ao ponto de apoio, no caso que a gente está calculando o momento. Então, eu vou ter aqui, ó, T1 vezes esse braço de alavanca, né? Vai ser positivo, por quê? Porque a força T1 tem um momento no sentido anti-horário, que é no mesmo sentido de rotação, sentido positivo que eu escolhi. Você pode escolher o sentido horário como positivo, não tem nenhum problema. Eu escolhi o sentido
anti-horário como positivo. Aí aqui eu vou ter mais B aqui, ó, atuando aqui na vertical, BY, né, a força B, vezes o braço de alavanca. Quanto é? Vale zero, né? Claro que vale zero. Por quê? Porque esta força ela está atuando exatamente no ponto onde a gente está calculando o momento desta força. Legal. Esta força de tração aqui, ó, ela faz com que esta barra tenda a rotacionar no sentido horário. Espera aí, sentido horário, aqui ó, o momento desta força é no sentido oposto ao que eu estou adotando. Por isso que aqui é negativo. Então eu vou ter força de tração T2 aqui, vezes o seu braço de alavanca. Quanto é o seu braço de alavanca? Vale 2D. Então tá aqui, ó, 2D. Tá bom? Passo a passo. Muito bem, então organizando essa parcela aqui vai embora. Vou ficar com esse termo aqui, passando então esse termo aqui para o meu lado direito, e aí cancelando a distância D, conforme está aqui no desenho, que é fator comum, né, aqui na equação, e aí a gente vai ter essa seguinte relação, que a tração 1 ela é igual a 2 vezes a tração 2 aqui nessa região. Tá, mas não é isso que o problema quer, né? Então, agora a gente vai para uma outra parte, onde a gente vai analisar a parte em que os corpos estão imersos em um líquido. Então, observa aqui, ó, vamos começar a fazer essa análise aqui. Então, a gente vai ter que, veja que o corpo M1 ele não está parado, ele não está em equilíbrio. Então, o somatório de forças tem que ser igual a zero. Nesse caso, só tem forças na vertical. Então, a somatória de forças na vertical é igual a zero. Então, se eu somar as forças que apontam para cima, tem que ser igual às forças que apontam para baixo, né? O somatório das forças que apontam para baixo. Então, aqui eu vou ter ó, T1 para cima e empuxo 1 para cima. Então, tá aqui, ó, T1 mais empuxo 1. Isso aqui vai ser igual, bem, só tenho uma única força apontando para baixo, então é igual ao peso 1. A mesma ideia, aí, bem, isolando aqui a tração 1, eu vou ter peso 1 menos o empuxo 1. Isso aqui eu vou chamar de equação 2. Tá? A mesma ideia eu vou fazer para o corpo 2. Ó. Eu vou ter tração 2 mais empuxo 2 é igual ao peso do corpo 2. Aí eu vou isolar aqui a tração 2, que vai ser peso 2 menos o empuxo 2. Tá bom? Então, ó, passo a passo aí para você entender a física que está por detrás dessa análise. Tá bom? Bem, aí o que a gente vai fazer agora? Observe que agora ficou moleza, né? Agora ficou mais fácil. Se eu já sei a tração em função do peso e do empuxo, né, de cada que está atuando em cada bloco, eu vou então para o próximo passo. Eu vou pegar aquelas duas equações que eu chamei de 2 e 3 e eu vou substituir na equação 1. Então veja como é que vai ficar. Ó. Substituindo lá, não tinha T1 igual a 2 vezes T2? Então está aqui, ó. Está aqui o T1, que é essa parcela, e está aqui o T2. Agora a gente vai desenvolver essa matemática. O que é peso? É massa vezes a gravidade. O que é o empuxo? Eu te falei que depende da densidade do líquido e do volume imerso. Então, eu vou ter aqui, ó, densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume imerso. É o volume do objeto que está imerso. É igual a 2 vezes peso 2, né? M2 vezes G, menos 2 vezes a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume do objeto 2 que está dentro do líquido. Ok? Muito bem, aqui eu tenho ρ, que é a densidade. Aqui eu não coloquei nenhum índice porque o exercício diz que é a água para os dois recipientes. Bem, aí o texto fala bem assim, ó. Ele diz que no corpo 1, 20% está imerso. Tem a letra E no início, ou seja, fora do líquido. Só que para a gente trabalhar com a parte do empuxo, ele se preocupa com a quantidade que está imerso dentro do líquido. Então, 20% fora, então significa que 80% do volume total do objeto está dentro do líquido, está imerso. Tá bom? A mesma jogada é aqui, ó. Ele fala que 60% do volume do objeto do corpo 2 está imerso, está fora. Essa parte que está fora não entra na jogada. Eu preciso do que está dentro. Então, se 60% está fora,
40% está dentro. Por isso que aqui aparece 0,4, né, que equivale a 40% do volume total do objeto. Lembrando que o exercício fala que o volume dos blocos, né, dos corpos são iguais, tá bom? Então agora só arrumando, organizando passo a passo aqui a matemática. Essa parcela aqui é a mesma que essa parcela, então a gente cancela, sobrando apenas m1g é igual a 2 vezes m2 vezes a gravidade. Aqui a gente tem uma multiplicação dos dois lados, a gente também cancela a gravidade, e aí eu vou ter que a massa do corpo 1 é igual a 2 vezes a massa do corpo 2. Porém, o exercício ele pede a razão, ou a divisão entre a massa 2 pela massa 1. E aí a gente chega então na resposta do exercício de hoje, que foi aplicado no concurso público para professores lá no Colégio Pedro II em 2002. Tá legal? Então, se você gostou aí desta aula passo a passo bem detalhada para você, não se esqueça de se inscrever aí no canal Física para Universidades e Concursos. A gente tem muita playlist aqui que vai estar te ajudando também ao teu desenvolvimento, à tua preparação para concursos públicos. Também eu quero indicar aqui o meu canal, que é o canal Beabá Exatas. Então, lá no canal Beabá Exatas, eu trabalho lá com a parte de cálculo, a parte de limites, a parte de mecânica também, mecânica geral, né? Uma disciplina muito usada na engenharia, tá bom? Então, tem a parte de física, tem muitas outras coisas lá que você também pode estar, que a gente pode estar contribuindo para você, para o teu crescimento, beleza? Então, um grande abraço aí do professor Robson e não se esqueça de se inscrever nesses dois canais aqui. Tchau, um abraço.